E aí galera, beleza? Nesse vídeo tutorial eu vou estar explicando como que faz para representar em binário um IPv4 que geralmente a gente usa na representação decimal, né? E a gente também vai ver algumas relações, algumas análises com esses IPs em binário que dá pra gente fazer, bem legal. Então vamos lá? Para começar, uma classe, um IPv4, ele pode ser classificado em algumas classes. Eu tenho aqui 3 classes A, B e C, e existem outras também, mas para esse tutorial A, B e C já está bom. A classe A ela vai do 0 ao 127, a classe B vai do 128 ao 191 e a classe C vai do 192 ao 223. Ah, mas como assim? De onde você está tirando esse número? Esse número aqui eu estou me referindo ao primeiro octeto do número IP. Como assim o primeiro octeto? Todo o IPv4 ele é representado por 4 octetos. Por exemplo, 192.168.0.1. Esse número de IP aqui está sendo representado por 4 octetos. 191 é o primeiro octeto, 168 é o segundo, 3, 4 octetos. Ah, mas o que exatamente seria um octeto? Por que é um octeto então? Porque cada uma dessas lacunas aqui, que vai conter algum número de 0 a 255, pode ser representado por 8 bits. É por isso que eu chamo de octeto, vem de 8 bits, que é a mesma coisa que um byte. Vamos comprovar então que pode ter 8 possibilidades? Se eu tiver aqui 1 bit, quantas possibilidades eu tenho de representação? 2, né? Porque um bit pode representar 0 e 1. E se eu tiver 2 bits, quantas possibilidades de representação eu posso ter? Eu posso ter 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4. O 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 1. 4 possibilidades. Acabei de provar isso aqui. E se eu tiver 8 bits, quantas possibilidades de representação eu posso ter? Só fazer 2 vezes 2 vezes 2. Aí aqui eu faço 4 vezes. Que isso aqui vai dar um total de 256 possibilidades. Então com 8 bits eu posso representar 256 números diferentes. Que no caso do IP, eles representam do 0 até o 255. Cuidado aqui pessoal. Não é até o 256, até o 255. O que eu estou querendo dizer, então, é que aqui no IP eu nunca vou achar um número 256, por exemplo. Porque com 8 bits não tem como a gente representar o número decimal 256. O máximo que a gente pode ter é 255. Lembrando que 256 possibilidades do 0 até o 255. O 0 também conta como uma possibilidade, entenderam? Então, olhem só. Voltando então à classificação do IP, agora que a gente sabe o que é octeto, e a gente sabe também que um IPv4 é composto por 4 octetos, que é igual a 32 bits, vamos então classificar esse IP aqui que eu acabei de colocar de exemplo em uma dessas 3 classes. É só pegar o primeiro octeto. Qual que é o primeiro octeto? 192. 192 se encaixa classe C. Ah, e se eu tivesse o IP, sei lá, 10, 10, 10, 1? Em qual classe seria? Pega o primeiro octeto, vê aqui que ele se relaciona na tabela com a classe A, então logo eu posso dizer que esse IP é a classe A. Beleza? Em um IP, eu posso definir aqui então alguns números para representar a rede e para representar o host. Por exemplo, nessa classe aqui, 192, 168, 0 e 1, esse número até aqui representa a rede que ele se situa. 192, 168, 0 é o número da rede. E só que esse 1 é o número que representa o host, o número que representa o terminal, o computador que está ligado na rede. Então, o que acontece? No IP v4 na classe C, ele usa 3 octetos para representar a rede e 1 octeto para representar o terminal. Só que a classe A ela usa um sistema diferente, assim como a classe B também usa um sistema diferente. Então vamos ver então como é que funcionam esses sistemas. Essa aqui é a representação em octetos, então de como eles dividem essas representações de octetos. Cada um desses aqui, dessas barras, é um octeto, uma representação de octeto. No IP A, uma classe A, eu tenho aqui 3 octetos para representar a rede e 1 octeto apenas para representar o host. Então no caso, se eu tiver um octeto 10, aliás, um IP 10.10.1.2, se perguntar
Ó, considerando esse IP aqui, qual que é a rede que eu estou falando? Ah, é a rede 10.10.1. E qual que é o host? O host é o 2. Beleza? Numa classe B, ele usa 2 octetos para representar a rede e 2 octetos para representar o host. Então, se eu tiver aqui um IP 129.2.3.4, qual que é o número, qual que é o host que eu estou me referindo a esse IP aqui? 3.2, 3.4. E qual que é a rede? 129.2. Ok? E no C, a mesma coisa que os outros aqui, a diferença é que ele usa apenas um octeto para rede e vários para hosts. No caso aqui, então, o que eu posso afirmar? Que o IP classe C ele pode representar bem mais hosts do que o IP classe A pode representar. Vamos calcular quantas possibilidades o IP classe A pode representar em host? Se eu tenho apenas um octeto, são 8 bits para representação, né? E quanto que é 8 bits? Voltando lá, 2, deu aqui 256. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 8, que é o número de bits e o dígito binário, beleza? Então, olhem só. Como eu tenho aqui um octeto, quantos hosts eu vou poder representar? Ah, eu sei que eu tenho 256 possibilidades para representar com 8 bits. Porém, alguns IPs, alguns números, eles estão reservados para esse host, no caso. Que eu vou descontar um, que é o número do broadcast, no caso. Que eu não posso configurar um IP para broadcast, né, para o computador. Ok? Então, vamos agora tentar ver quantas possibilidades eu tenho para a rede. Por exemplo, para o IP classe C aqui. Quantas possibilidades de rede eu posso ter? Ah, quer dizer que eu posso ter 256 possibilidades de rede, já que aqui é um octeto também? Ah, mas isso entra em conflito com a tabela que a gente já viu aqui em cima. Porque olhem só, se eu tivesse 256 possibilidades, por que ele vai apenas do 292 até o 233? Isso é bem mais limitado do que a gente esperava. E a resposta disso está na estrutura da representação binária dessas classes. Olhem só, na classe C eu tenho sim o primeiro octeto para representar a rede, só que os 3 primeiros bits desse primeiro octeto eles são sempre fixos, ou seja, sempre vai começar com 110. E olhem só, se eu perguntar para vocês, qual que é o mínimo IP que eu consigo ter nesse primeiro octeto, já tendo 110 como bits iniciais? Vamos tentar ver qual que é o mínimo? Bom, eu tenho aqui 110, por exemplo. Aí eu vou colocar, então, vou preencher o restante de bits que faltam com zeros. No caso, eu tenho 5 bits restantes. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 bits, beleza? Aí eu vou ver no decimal. Olhem só, dá 192, que é a exata representação mínima da rede na classe C. Ah, e a representação máxima, qual seria? Bom, é só eu encher de 1 no caso, né? Porque no sistema binário é só você colocar todas as possibilidades do 1 que você vai ter a maior possibilidade possível, né? Então, se eu tiver isso aqui fixo e mais 1, 2, 3, 4, 5 números 1s, né, dígitos 1, eu vou ter 223 possibilidades, que também é a taxa final para a representação dos IPs na classe C. E a mesma coisa acontece com o A e com o B. Olha só, o A vai do 0 ao 127. E você pode perceber que o A aqui ele tem um bit fixo que é o 0 no inicial. Então vamos tentar ver qual que é o máximo para isso aqui, considerando um octeto com 0 no começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits 1. Quanto que dá o máximo? 127, que é o mesmo daqui da representação da taxa máxima. Ok? E a mesma coisa que vai acontecer se você representar o bit B, o octeto da classe B, desculpem. Então, vale ressaltar que como que é definido então esses números de limite das classes? Eles são definidos através de alguns bits fixos que eles contêm no primeiro octeto da classe. Beleza?